estabelecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a evolução da Igreja Primitiva, do primeiro e final do segundo século, mas no final do segundo século, os bispos de cada cidade se tornam fortalecidos hierarquicamente, começam a dominar a igreja, começam a estabelecer regras humanas, e o bispo da principal cidade da época, que era a cidade de Roma, se torna o bispo mor do Ocidente, já que no Oriente o bispo de Constantinopla, que era chamado de patriarca, também evoca para si essa autoridade sobre os outros bispos do Oriente. Então a data seria 200 DC, 200 ou o final do século II da era cristã. Para outros, o evento histórico seria quando a escola cristã de Alexandria, com Orígenes, com Clemente, tenta fazer uma fusão entre a religião cristã e a doutrina ou a filosofia de Platão, que a gente chama de cristianismo platônico ou platonismo cristão. Isso se dá por volta de meados do século III, com Orígenes e com Clemente. A ideia era dar uma roupagem intelectual, uma roupagem erudita para a mensagem cristã, que é uma tentativa que vai permear a Idade Média e tem o seu ápice, tem o seu apogeu com um movimento chamado de escolástica, né? Que teve como seu principal idealizador Anselmo de Aosta e tantos outros padres medievais. Bom, eu também descarto isso. Outros tantos acreditam que a data dessa desconstrução é quando a igreja passa a ter um relacionamento muito próximo, muito íntimo com o Estado romano. E alguns estabelecem a data como 313 da era cristã, 313, com o Edito de Milão, que foi escrito e foi promulgado, foi estabelecido por Constantino, imperador Constantino. Nesse Edito de Milão, era na verdade uma ratificação do Edito de Galério, que era um edito de tolerância à fé cristã, que foi emitido em 311, o imperador antes de Constantino, que havia, através desse edito de 311, o edito da tolerância, de que a igreja cristã não mais poderia ser perseguida pelo Império Romano. Todos nós sabemos que nos 3 primeiros séculos da era cristã, tanto as religiões pagãs quanto o judaísmo e o Império Romano perseguia o cristianismo, mas a partir de 311 isso muda, e quem editou, ou quem estabeleceu esse edito foi o imperador Galério, e foi ampliado em 313 por Constantino. Anote aí nos seus escritos de que não foi Constantino que estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Não foi. Os adventistas cantam em verso, em prosa, que foi Constantino, mas é um equívoco histórico. Quem estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império foi o último imperador do Império Unificado, um cidadão chamado de Teodósio, em 395. E a partir daí, aí sim, poderia ser um marco histórico dessa desconstrução. Sabe por quê, queridos? Olhem para mim. Nessa data, todas as nações que estavam sob a égide, sob a tutela do Império Romano, tiveram que, da noite para o dia, deixar o paganismo e se converter ao cristianismo. E muitas dessas nações nunca receberam um missionário sequer para pregar o Evangelho de Jesus. Agora imagine vocês, uma nação inteira dormiu no sábado sendo pagão e acordou no domingo sendo cristãos, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Então, junto com essa chancela de cristãos, dentro do culto cristão foi introduzido o quê? Práticas do paganismo. Foram observadas festas do paganismo que foram travestidas de
festas pagãs. Uma dessas festas que a gente pode citar, que eu acho que nem deveria, mas eu vou citar, é a festa de Natal. A festa de Natal que eu comemoro, vou dizer que eu comemoro, porque eu entendo que é uma convenção da cristandade. A gente não sabe ao certo a data do nascimento de Jesus, né? Por certo não foi dia 25 de dezembro, mas por convenção toda a cristandade estabeleceu essa data. Talvez porque nessa mesma data, dentro das cercanias do Império Romano, já havia uma grande festa do paganismo dedicada a uma determinada divindade da época que se comemorava. Então se aproveitou a mesma data, né, para estabelecer o culto de nascimento de Jesus. Muitos irmãos, por entender isso, por entender que seria uma profanação da data, não comemora. Mas eu comemoro por uma questão racional, lógica, de que é uma convenção. Há coisas que não estão estabelecidas na Bíblia e nos foi dada autorização para a igreja, para que a igreja definisse determinadas coisas. Por exemplo, que não está na Bíblia, nem no Novo Testamento, como deve ser o modelo de gestão das igrejas. A Bíblia não estabelece isso. Então, quem é que deve estabelecer qual é o modelo? Se é com 2 pastores presidentes, se é um colegiado de irmãos que deve conduzir a igreja, ou se deve ser somente um pastor presidente. Cada igreja define isso. Então, nós recebemos autoridade e legitimação do próprio Deus para estabelecer algumas coisas. Convenções como, por exemplo, homenagear em datas que não estão estabelecidas na Bíblia, porque a Bíblia não tem essa preocupação de se prender a minúcia, né? Isso seria um chicanismo e a Bíblia não se presta a isso. Bom, uma possível data histórica seria essa, 395, porque dentro do cristianismo foi adicionada uma série de ritos, cerimoniais, doutrinas que são totalmente contrárias ao que é estabelecido na palavra de Deus. Então, aí trouxe um elemento de desvirtuamento do doutrinário, trouxe heresias para dentro da igreja. Mas, observe, volto a dizer, essa é uma data, é um período que a gente não pode estabelecer a ferro e a fogo, dizer, não, essa é a data. Por quê? Porque é processual. E mesmo antes disso, já no século I, na época de Paulo, na época dos apóstolos, já havia heresias dentro da igreja, heresias que incomodavam muito, como era o caso do gnosticismo. No segundo século, nós tivemos, a igreja teve uma heresia terrível, chamada de platonismo, que era uma mescla entre a doutrina de Platão e as ideias do paganismo, que foi uma tentativa de Plotino de fazer uma religião superior ao cristianismo, com um Deus que atendia a todos os gostos e todas as necessidades. Era o Deus do neoplatonismo de Plotino. Ele chamava de Deus simples. Por quê? Porque se você gostasse de um Deus santo, esse Deus era santo para você. Mas se você gostasse do profano, ele também era profano. Era um Deus que se adequava a cada interesse e a cada necessidade. Então, todas essas heresias já estavam no primeiro e no segundo século. Então, essa avalanche de doutrinas pagãs, de doutrinas que começou a desvirtuar, também um processo de desconstrução. Isso tudo na Europa. Agora, o grande marco é o advento do primeiro Papa da Igreja Católica. Anote aí a data, 590. O nome dele, Gregório o Grande. Esse cidadão, a história de vida dele é interessante. É muito parecida com a de São Francisco de Assis. Já ouviu falar de São Francisco de Assis? Era rico, vendeu tudo e distribuiu com os pobres. Até a roupa ele tirou para doar aos pobres e ficou pelado. Conhece a história, não é? Gregório é de uma família nobre, rica. O seu pai faleceu, a sua mãe tinha tendências para servir como freira. Ela abandonou tudo e foi ser freira, foi para um claustro e deixou toda a riqueza com Gregório. O que ele fez? Vendeu toda a riqueza, distribuiu com os pobres e foi ser frade. Então a história de vida dele é de impacto. Quem de vocês, eu estou me incluindo e Deus também, fosse muito rico, teria coragem de vender tudo
teria coragem de vender tudo e distribuir para os pobres e ser monge. Ele fez, era um indivíduo extremamente preparado, era advogado, filósofo, intelectual, logo se tornou prefeito do Vaticano e, consequentemente, com a morte do bispo de Roma, ele se tornou o bispo de Roma. Não usava o título de Papa, mas é reconhecidamente como o primeiro grande Papa da história da Igreja Católica.